E aí, meus alunos, tudo bem? E aí, pessoalzinho do sexto ano, tô com saudade de vocês, hein? Vamos para a nossa segunda aula online, hein? Toda semana eu vou postar vídeos para vocês acompanharem os assuntos que a gente não pode parar de estudar, né? E quando a gente retomar as aulas, pessoal, quando a gente se encontrar, eu quero ver todos esses exercícios prontos, hein? Para mim poder dar visto, inclusive todos aqueles que fizerem todas as lições, eu vou estar sorteando um prêmio, tá bom? Então vamos lá. Nosso assunto de hoje, dessa semana, é múltiplos e divisores, tá? Muitos de vocês vão lembrar, outros provavelmente se esqueceram desse assunto, mas a gente vai retomar agora. Qual que é a habilidade que vocês vão desenvolver ao estudar essa aula? Conhecer as características e propriedades dos números naturais. Então a gente continua falando dos números naturais aqui, hein, gente? Que é a continuação da aula anterior. E no segundo ponto aqui que a gente vai desenvolver com vocês é entender os conceitos de múltiplos e divisores. Então vamos lá. Conceito de múltiplos. O que é um múltiplo, gente? Múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Lendo, parece um pouco confuso, né, gente? Mas a gente vai ver alguns exercícios e vocês vão ver como é tranquilo entender esse assunto. Tá um pouco desfocado aqui, deixa eu dar uma melhorada. Deixa eu ver. Melhorou. Então vamos lá. O múltiplo de um número natural é o produto desse número. Quando a gente fala em produto, a gente está falando do que, gente? Soma? Subtração, divisão ou multiplicação? Então estamos falando de multiplicação. Quando a gente fala em produto, automaticamente em nossa mente vem a ideia de multiplicação. Portanto, o múltiplo de um número natural é o produto, é a multiplicação desse número por um outro número natural qualquer. E a gente vai ver alguns exemplos agora nos próximos slides. Vamos lá. O nosso exemplo aqui. Observe a sequência abaixo. Os números 0, 5, 10, 15, 20 formam uma sequência dos múltiplos de 5. Isso é importante. Vocês vão precisar entender o seguinte. Essa sequência, gente, ela é a sequência dos números múltiplos de 5. Professor, mas como que eu sei que esses números são múltiplos de 5? Gente, o primeiro é 0. A ideia é o seguinte, por que o primeiro é 0? Porque eu peguei o 5 e multipliquei por 0. Resultado, 0. E o próximo múltiplo qual que é? Agora eu pego o 5 e multiplico por 1. 5 vezes 1, 5. Qual que é o próximo múltiplo? É só pegar o 5 e agora multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. E o próximo? 5 vezes 3, 15. E o próximo? 5 vezes 4, 20. E o próximo, se a gente pudesse colocar o próximo lá, é o 5 vezes 5, que é 25. O 5 vezes 6, 30. E assim vai, gente. Essa sequência vai ao infinito. Mas é importante vocês entenderem agora essa ideia dos múltiplos. E agora acabei dando exemplo para vocês dos múltiplos do número 5. Como que a gente representa, né? A gente coloca uma letra M maiúscula, coloca o 5 entre parênteses e aí a gente coloca todos os números múltiplos de 5, tá? Vamos ver mais exemplos agora. A sequência, ó, o que a gente está observando aí? A sequência dos múltiplos de 5, né? Novamente, o 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30. Vocês observam, gente, que essa sequência nos lembra muito a tabuada do 5. 5 vezes 0, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. E assim por diante. Não? Nos lembra muito a tabuada do 5. Vamos encontrar os múltiplos
dos números abaixo? Olha que simples, gente. Vamos lá? Quais são os múltiplos do número 2? Vai lá. 2 vezes 1. Quero saber o múltiplo do 2, então eu preciso fazer esse número 2 vezes o 0, que vai ser 0. E eu pegar o múltiplo 2 vezes 2. Vamos lá, vamos voltar. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. E o meu próximo múltiplo? 2 vezes 2, que vai dar 4. E o meu próximo múltiplo? 2 vezes 3, 6. E o próximo múltiplo? 2 vezes 4, 8. Próximo múltiplo? 2 vezes 5, 10. E assim por diante. E os múltiplos de 4? Começando pelo 0, né, gente? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Gente, tem uma falha aí no slide. Esse 15 não existe, tá bom? Então, 4 vezes 3 é 12. 4 vezes 4 é 16. Tá? Pode esquecer esse 15 aí. Esse 15 é um erro do slide. 4 vezes 5, 20. E assim por diante. Os múltiplos de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E se a gente continuasse, a gente vai até o infinito, tá bom? É importante a gente entender nesse início o conceito dos múltiplos. E esse aqui é um exercício que eu deixo para vocês, tá? Vocês vão fazer no caderno. E quando a gente se encontrar na nossa sala de aula, eu quero ver esses exercícios prontos, tá bom? Para mim poder dar visto. O que é o exercício, gente? Se você entendeu bem, já coloque no caderno e faça o exercício. Se você tiver dúvida, volte nos slides anteriores, volte o vídeo, para vocês entenderem bem como faz o exercício, tá bom? Mas é lembrar da tabuada. Encontre os 10 primeiros múltiplos dos números abaixo. Então, eu quero saber, na questão A, quais são os múltiplos de 6. E vocês vão colocar os 10 primeiros, né? Começando pelo 0. Depois o múltiplo de 7. Depois o múltiplo de 9. O múltiplo de 10. E o múltiplo de 12. Ok? Quais são os múltiplos de 2 compreendidos entre 12 e 20. Então eu vou achar aqui, gente, os múltiplos de 2. E vou achando os múltiplos e depois eu vou estudar, né? Como eu quero como resposta os múltiplos compreendidos entre 12 e 20, quais são esses números? Eu coloquei em vermelho para destacar. Então vamos lá, começou pelo 12. Depois o 14 é um outro múltiplo, 16, 18 e o último é o 20. Essa seria a resposta do exercício, tá bom? A gente vai ter um outro exercício para a gente exercitar isso. Quais são os múltiplos de 4 compreendidos entre 12 e 35? Então vocês vão desenvolver os múltiplos de 4 e vão selecionar aqueles números que são múltiplos de 4 que estão compreendidos entre 12 e o 35. Tá? Lembrando que o 35, vocês vão observar que não é um múltiplo de 12, tá? Então ele vai estar fora. Tá? Eu quero ver esse exercício no caderno, ok? Próximo exercício. Quais são os múltiplos de 3 e que são menores que 81? Então vocês vão desenvolver todos os múltiplos de 3 até chegar no 81. E vocês vão selecionar apenas aqueles que são menores que 81, correto? E os divisores? Conceito. Quando que eu sei que um número é divisor de um outro número? Quando a divisão é exata. Eu faço a divisão e observo que a divisão dá como resultado um número exato, sem resto, né, na minha divisão. Exemplo.
70 é divisível por 7? Se houver dúvida, é preciso fazer a divisão. Se a divisão for exata, então 7 é divisível por 70. 70 dividido por 7 é 10. Né? Dá para a gente relembrar aí da tabuada do 7. Ok? E aqui mais um exercício. Verdadeiro ou falso? Quais dos números abaixo são divisíveis por 3? Então, dos números que estão abaixo aí, quais são divisíveis por 3? Será que o 3 é divisível por 3? Será que a divisão é exata? Essa é a pergunta que vocês precisam fazer. Se for verdadeiro, vocês vão colocar V de verdadeiro. Se for falso, é porque não é divisível por 3. Então, vocês vão colocar um F. Ok? Façam esse exercício no caderno. Ok, gente? E aqui nós temos também mais um exercício. Verdadeiro ou falso? Olha que simples. Quais dos números abaixo são divisores de 20? Isso é um pouquinho diferente, né? Eu quero saber dos números que estão abaixo, que segue aí na questão A, B, C, D. Quais são os números que são divisíveis, que dividem 20 e que o resultado não dá resto, ok? Então, vou colocar como verdadeiro aqueles que dividem 20, sendo o resultado um valor exato, e aqueles que não dividirem 20, a gente vai colocar como F, como falso, ok, gente? Então, quais dos números abaixo são divisores de 20? Quem divide o 20? O 1 divide o 20? E o 2? E o 3? Dá para dividir 20 por 3? E o 4? E o 5? Será que dá para dividir 20 por 5? Se der, gente, é verdadeiro. E se não der? Vamos pegar um caso que não dá aqui, por exemplo. Vamos pegar o número 3. Será que dá para dividir 20 por 3? Se vocês fizerem essa conta, vocês vão observar que não dá. Se vocês procurarem na tabuada do 3, vocês vão observar que o 3 não é um número, ele não divide o 20 de uma forma exata, ok? Então o 3, que é da questão C aí, ele vai estar como falso. Quais são os divisores? Quais são os divisores de 10, por exemplo, né? O 1 divide o 10 de forma exata, o 2 dá para dividir o 10 de forma exata, o 5 também dá para dividir o número 10 de uma forma exata, e o 10 também dá para dividir o 10 de forma exata, ok? Eu não poderia ter escolhido 3, não poderia ter escolhido 7, né, ou 9, porque ele não é um divisor, ele não divide o 10 de uma forma exata. E os divisores do número 20? Vocês observam aqui que o 1 ele divide o 20, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Ok? E aqui mais um exercício. Quais os divisores dos números abaixo? Né? Quais são os números que dividem o 4? Quais são os números que dividem o 12? Quais são os números que dividem o 24? Quais são os números que dividem o 36? Ok? E aí a gente termina a nossa aula neste momento, ok? E a gente vai se falando toda semana aí. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, pessoal.